dois comportamentos que são mais comuns. O primeiro é o comportamento de inflação, aonde por eu conseguir me conhecer um pouco mais, eu começo a me achar melhor do que os outros. Eu já me conheço, sou uma pessoa analisada, eu sou uma pessoa que sabe quais são as suas fragilidades, e aí esse sujeito se perde em si mesmo, primeiro por não reconhecer que o autodescobrimento é uma postura, ele se vê como um vitorioso, como alguém que já se resolveu, e isso aí é um dano. Então, mesmo que faça um tempo de análise, ou que se investigue, reconheça comportamentos a seu próprio respeito que antes desconhecia, esse processo ele não termina nunca. E há pessoas que entram numa inflação como se agora eles fossem melhores do que os outros, o que de fato o autodescobrimento não auxiliou essa pessoa. E há o outro extremo, que são das pessoas que deprimem na medida que começam a se conhecer, porque na hora que eu começo a ver um monte de coisas que fazem parte de mim e que desidealizam aquela ideia que eu tinha, então é natural que alguns de nós comecem a pensar, puxa vida, olha que porcaria que eu sou. E eu que estava me achando tão bem, agora eu estou olhando para dentro, só encontro essa lixarada toda, meu Deus do céu. E o sujeito tende a deprimir, o que também não é saudável. Nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o não nos colocarmos como melhores do que os outros e não nos fecharmos no sentido de nos deprimirmos na medida em que nós reconhecemos as nossas limitações ou a maldade que existe dentro de nós. Achar esse meio termo é o elemento terapêutico para a nossa transformação moral, que é eu reconhecer aquilo que está dentro de mim e me ver a partir disso como uma pessoa nova. Porque isso tende a desinflar o nosso ego, nos mostrando que nós não somos melhores do que os outros. E aí veja que interessante, porque como poderia eu compreender alguém, tolerar alguém e amar alguém se eu não me compreendo, não me tolero e não me amo do jeito que eu sou? Jesus Cristo disse amar ao próximo como a si mesmo. Então ele disse que a medida que nós vamos oferecer ao outro é a medida com a qual nós reportamos a nós mesmos. Na medida que eu consigo suportar os meus defeitos, na medida que eu consigo me amar mesmo não sendo a pessoa que eu idealizo, na medida que eu consigo respeitar as minhas limitações e o nível evolutivo que eu me encontro, eu consigo olhar para o outro de uma maneira mais humana. Eu olho para a Eliane com todos os defeitos que ela tem e reconheço que nós estamos no mesmo barco. Ela tem algumas limitações, eu tenho outras. Ela tem algumas facilidades, eu tenho outros e estamos todos juntos. Então vocês entendem que o autodescobrimento ele nos aproxima uns dos outros. E a falta de autodescobrimento, ela nos afasta, porque nós achamos que o outro tem um problema, que o outro é pior, ou que o outro é melhor e nós só temos problemas. Então o autodescobrimento, ele nos aproxima e nos humaniza, porque nós enxergamos nas pessoas um tanto de nós mesmos e nos evangelizamos a partir do autodescobrimento por natureza. Porque quando eu olho, eu ia dizer, mas ela é, mas eu também sou um tanto disso. O outro também é um tanto disso, e eu não me sinto mais no lugar de quem julga, de quem condena, não me sinto mais no lugar nem de quem guarda mágoa, porque quando ela me faz algo de errado, de ruim ou me prejudica, eu vou pensar o que eu posso aprender com essa experiência, eu vou compreender que ela erra assim como eu também já devo errar, como tantos outros, e naturalmente o autodescobrimento nos impõe a vivência do Evangelho. Não porque eu tenho que perdoar, não porque eu tenho que ser humilde, não porque eu tenho que compreender, que senão nós ficamos na superficialidade. Eliane, a gente tem que compreender, né? O Evangelho ensina, né? A gente tem que compreender como assim é um retardado, um idiota, a gente compreende, aceita. Mas ainda está o sujeito lá embaixo e eu estou aqui em cima, num discurso de compreensão, de amorosidade, de respeito, né? Cada um segundo as suas obras, né? Quando ela morrer, ela vai ter que lidar com tudo isso. Quando eu me conheço, eu olho para o outro e me reconheço no outro. E quando eu respeito as minhas limitações, as minhas inferioridades, naturalmente eu respeito, tolero e compreendo o outro. Então não é algo que vem da cabeça obrigando o comportamento.
É a virtude que vem de dentro e que se expressa nas nossas relações. Na medida que eu me conheço e reconhecendo as minhas limitações, elas também não vão atuar tão desgovernadas. Vou dar um exemplo agora, começando a trazer a questão da raiva, para daí ver se a gente junta com essas questões do autodescobrimento. A raiva, segundo Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela tem um capítulo sobre a raiva. E no livro Conflitos Existenciais ela vai dizer: a raiva é consequência do ego que se sente ferido. Vocês vão ver quem tem um comportamento de um tantinho de raiva, quer dizer, um tantinho todos nós temos, né? Agora você já vira danação, né? Porque eu não posso mais dizer que eu não tenho. Eu vou saber que eu camuflo, que eu desloco, que eu compenso, que eu reprimo, alguma coisa eu faço, mas esse negócio tá dentro de mim. Quando eu achar que eu não tenho, é sinal de que eu reprimi e aí vai dar bomba lá pra dentro, tá? Mas então, eu vou identificar que a raiva, ela decorre do ego que se sente ferido. Por exemplo, eu estou no trânsito e alguém anda devagar demais. Eu fico com raiva, porque eu estou com pressa, porque eu tinha horário para chegar no centro espírita. Por que está andando essa velocidade? Custava andar um pouco mais rápido? Abrir espaço, tem 2 pistas, o sujeito resolve andar bem no meio da pista. E nós temos um monte de argumentos para ficar com raiva, falando que o outro é um incompetente. Mas a raiva, por entendermos que é consequência do ego que se sente ferido, é como se ela traduzisse silenciosamente, porque a gente não fala, vocês lembram do que eu disse, a gente não fala porque a gente sabe que é feio. Então é como se traduzisse silenciosamente por quem que o sujeito pensa que é para ficar andando devagar na minha frente. Porque é isso que a gente está falando. Ele pode andar na velocidade que ele quiser. Pelo menos no Código Brasileiro, Código de Trânsito Brasileiro, se a placa diz que é 60 km por hora, o sujeito não pode andar abaixo da metade. Então, numa via de 60 km por hora, ele não pode andar abaixo de 30. E aí sim ele está cometendo uma infração. E mesmo em cometer uma infração, você não é a pessoa que vai notificá-lo dessa infração. Então, mesmo que ele esteja andando a 20 km por hora, você tem que se submeter. Porque não existe nada que justifique que você pode contrariar, obrigar ou xingar aquela pessoa. Mas o ego se sente ferido porque interpreta como uma ofensa aquele incompetente andando tão devagar na minha frente. E aí eu buzino ou dou um sinal de luz a dizer: sai porque eu quero passar. Mas no dia de sábado, indo para o centro espírita, aí eu já acordo uma outra vibe, assim. Aí eu tô indo bem devagarinho lá pro centro espírita, tranquilo, e tem alguém buzinando atrás de mim. Meu Deus, essa gente estressada. Isso também é raiva, só que no discurso. Essa gente estressada, né? Coitado, né? Tá desequilibrado. Isso também é raiva, né? Eu também lá dentro vou sentir raiva, o coração dá uma aceleradinha, às vezes a mão sua, o pensamento acelera, porque eu também fiquei com raiva, porque no dia em que eu quero andar devagar, eu queria que todo mundo andasse devagar. E há um senhor lá no Brasil que diz assim, que quando ele anda, ele quer andar rápido, ele dá sinal de luz para as pessoas abrirem espaço e ele andar rápido. Mas quando ele está andando devagar e alguém dá um sinal de luz, ele dá uma freadinha para ferrar com o cara de trás. Então assim, a sensação é de que na placa está escrito a velocidade que Marlon Reikidal quiser andar. Porque essa é a nossa sensação no trânsito, que todo mundo tem que se submeter à nossa vontade. E se alguém corta a nossa frente, a gente fica bravo, se alguém anda mais devagar, a gente fica bravo, se alguém buzina lá atrás, a gente fica bravo. Porque a nossa sensação e a sensação da grande maioria que está no trânsito é de que todos os outros deveriam se submeter à minha vontade. Isso é um ego adoecido que se coloca no centro da vida como se as coisas e as pessoas tivessem que se submeter à sua vontade. Há muitos pais que batem os filhos não para educá-los, mas bate e ainda verbaliza: eu já te falei para não fazer isso. Então ele está batendo porque se sentiu ferido porque o outro não fez o que ele falou. Não é para educar. Porque se fosse para educar, a gente diria: então depois de 3 horas... você vai lá e bate no seu filho, dizendo que você está batendo com ele. Ah, mas depois de 3 horas a gente já não está mais com raiva. Então é porque eu já não me senti daí ofendido, e aí eu não estou descontando a raiva no meu filho.
Em geral a gente fala, mete a boca, mas esta raiva que a gente coloca num código de educação, dá limite para as pessoas, orientar no trânsito, descarrega a buzina e qualquer coisa, elas são as sinalizações de que nos sentimos ofendidos com a atitude do outro. Alguém me distrata, pisa no meu pé, faz qualquer coisa, a interpretação que eu faço é: quem ele pensa que é para fazer isso? Porque no fim o que a gente está dizendo é: ele não reconhece a minha importância, o meu valor. Mas se está todo mundo no mesmo barco, igual para igual, tudo misturado, quem que eu penso que eu sou para fazer qualquer tipo de exigência? Fulano não podia ter feito isso comigo. Por que que não podia? Espírito endividado, passado que nós somos, com um monte de compromissos morais, por que que não podia? Claro que podia. Podia, pode, tanto é que fez. Mas a raiva é decorrente dessa interpretação que nós fazemos de nos colocarmos no centro das coisas e das relações. E aí depois disso, vai ficando ridículo ficar com raiva. Porque na hora que eu tô com raiva, eu digo: Marlon, olha você se achando o gostosão agora, né? Porque o fulano fez... Ah, porque estão falando alto. É, porque como agora eu não quero falar alto, eu não admito que ninguém fale alto. Mas no dia que eu tô falando alto e alguém me chamar a atenção, eu também vou ficar com raiva. Porque agora, se eu tô falando alto, eu quero que todo mundo fale alto. Então a gente vai vendo que não existe uma regra social, uma regra de relações. Existe uma forma de eu agir. E nós damos um monte de justificativas para estas regras sociais. Ah, gente, mas nós estamos no ônibus, então pode. Mas é mentira, eu só estou justificando por que eu me senti ofendido. E no fim das contas, nós vamos encontrar na maioria dos comportamentos de raiva um ego que se sente ferido pelo mundo não se submeter à sua própria vontade. Vocês conseguem entender primeiro quanto precisa de olhar interior para chegar a essa conclusão? Vocês conseguiram compreender quantos desvios nós podemos fazer no meio do caminho para que a gente consiga enxergar-se? Eu estava fazendo palestra num centro espírita lá na Suíça, e aí tinha uma moça que tudo que eu perguntava, ela respondia, falava. Eu estava achando ótimo, porque ela interagia de verdade, falava e tal. E um monte de gente foi ficando com raiva dela, fazendo a cara. Eu olhando aqui da frente, as pessoas com raiva daquela moça, né? A minha vontade de dizer: o que está incomodando, né? E se a gente for ver, está incomodando porque ela está falando, quando eu acho que a palestra seria só para mim. E ela não pode se intrometer na minha palestra. Ridícula, ignorante. Mas a palestra também é para ela. E ela está usando da palestra do jeito dela. E você usa do seu jeito. E cada um usa do seu jeito. Mas quando eu acredito que o palestrante é para mim, e que a palestra é para me servir, qualquer outra coisa que atrapalhe o meu ambiente e a minha relação, eu vou ficar com raiva. Como se eu fosse um rei e que as coisas tivessem que ser ao meu tempo e do meu jeito. Mas como nós somos ardilosos, eu vou dizer: ah, mas a mulher é inadequada. Ela não devia de estar falando daquele jeito. Mas eu poderia olhar ela inadequada e dizer: puxa vida, coitada, né? Tem algum problema. E não tenho reação fisiológica nenhuma. Porque daí eu estou compreendendo. E que bom que ela está aproveitando aquela palestra, e que bom que ela está interagindo, está fazendo sentido para ela. Mas quando dá aquela coisinha ali dentro, a gente então identifica a postura egocêntrica. Qual que é o risco da gente estudar e entender um pouquinho disso? É coibir este mal-estar dentro da gente para fingir que está tudo bem, porque a gente já aprendeu com Marlon que isso vai sinalizar que eu sou egocêntrico. Então eu vejo a criança lá correndo e digo: ah, que linda, né? Eu queria pular no pescoço daquela criança e matar aquela criança, mas como eu sei que se eu falar: gente, vocês viram aquela criança? Todo mundo vai dizer: olha a palestra do Marlon lá. Aí eu digo: ai, que linda, adoro criança, né? Meu Deus, coisa linda. Ai, caiu, coitadinha. Também vamos ver se agora ela fica quieta, mas lá dentro tá que bom. Mas tudo silencioso, a gente não está enxergando essas coisas porque elas estão acontecendo no nível abaixo da consciência, ou seja, elas estão acontecendo no nível inconsciente. E a gente realmente, quando a mãe chega sem a criança: mas você não trouxe seu filho? Meu Deus do céu, que pena que não trouxe. Que bênção, né? Que bênção! Por dentro, gente, não é que eu estou pensando que eu estou mentindo.
Eu acredito. E se eu não tiver um trabalho de introspecção, de me analisar e de rever as minhas posturas internas, eu não vou chegar a essa conclusão. E alguém vai dizer, ué, mas não foi você que esses dias falou que não gostava muito de criança? Eu? Ela disse, você não gostava de criança, é uma hora para eu parar e dizer, gente, é verdade, eu falei que não gostava de criança. Será que essa criança do cedo me incomoda e eu fico fazendo esse comportamento reativo de fingir que eu amo, mas no fundo eu odeio? Que comportamento reativo é isso? A gente finge que ama, mas no fundo odeia, como a puritana. Vocês já ouviram falar da puritana? Não vou perguntar se tem alguém aqui que é puritana, mas vocês já ouviram falar da puritana? Puritana é aquela mulher que ela veio de saia, de saia no centro espírita, meu Deus do céu, o que é isso? Que mulher devassa de vir de saia, vir de decote, aí tudo, qualquer comportamento do outro, ela tem todo um dedo, um zelo. Joana de Ângeles vai dizer, a mulher puritana traz dentro de si uma mulher com grandes e desastrosos desejos sexuais, que os reprime e projeta no outro. Mas se você chegar para uma mulher puritana e disser, minha filha, Joana está dizendo aqui, ó, que você tem grandes desejos, exorbitantes desejos sexuais dentro de você, ela te mata, queima o livro. Não é isso que faz? Ela te mata, ela queima o livro pela paz da humanidade, ela vai fazer isso. Porque é muito difícil enxergar. Mas quando a gente estuda, entende, vai ver que ali existe um comportamento reativo, de forma inversa. O sujeito deseja, mas finge que não deseja para que ninguém enxergue o seu desejo. E como que a gente vai saber que tem ali? Porque o tempo inteiro ela vai estar falando de sexo. A pessoa puritana, ela fala de sexo o tempo inteiro, porque ela olha sexo em todo mundo. Então, no fim das contas, ela está tentando fugir do inconsciente, mas ela está o tempo inteiro lidando com o sexo, só que de uma maneira atravessada. Então, eu estou falando para vocês, porque daí a gente não vai mais tendo certezas de que até aquele comportamento que a gente tem maravilhoso, pode ser que seja uma formação reativa, pode ser que seja um deslocamento, pode ser que seja uma compensação, pode ser um monte de coisas. E aí, o que eu queria que vocês dissessem é, bom, Marlon, então no fundo a gente não sabe quem que a gente é. Exatamente. Porque o dia que a gente achar que sabe, eu falei para vocês, a gente está mais perdido. A postura do autodescobrimento é um constante de vir a ser. E as emoções, elas são um instrumento para o nosso autodescobrimento. A raiva, como eu disse para vocês, ela nos mostra o quão egocêntrico nós somos, porque queremos que as coisas sejam do nosso jeito e ao nosso tempo. E com a tristeza também não é diferente. É claro que há uma tristeza saudável, porque nós ficamos tristes em decorrência dos choques, dos desencantos, das decepções da vida. Passo pela morte de um ente querido, fico ou não fico triste? Se ama, fica triste. Se não ama, talvez satisfaça, né? Mas em geral, a gente fica triste com a morte de um ente querido, uma pessoa, a gente sabe que vai sentir falta e é natural, faz parte da nossa natureza ficarmos tristes. Se nós vivemos a tristeza de uma maneira adequada, nós vamos viver um processo de introspecção e de aprendizado com aquela experiência. Então eu repenso as minhas atitudes, eu penso como eu fazia, o que eu deveria ter mudado, o que eu poderia ter aproveitado mais. Eu me torno uma pessoa melhor a partir dessas experiências de tristeza. Se eu não consigo viver dessa maneira adequada, eu vou me revoltando, como se é para viver a vida desse jeito, eu não aceito. Eu me recuso, e isso faz com que essa tristeza se transforme em patológica, e nós vamos desembocar esse quadro na depressão. Em geral, a depressão tem a ver com o sujeito a dizer, se a vida tem que ser desse jeito, eu me recuso a viver, e me fecho em mim mesmo. Então, quando eu estou vivendo os desencantos e os choques da vida, as decepções, as ingratidões, os desprazeres, isso é um importante instrumento de autodescobrimento, porque eu vou me descobrindo no quanto eu me submeto à vontade de Deus, ou quanto eu me coloco acima de Deus, como se Deus tivesse que me perguntar como as coisas devem ser. Há uma senhora lá do Brasil, quando eu estava fazendo uma atividade, ela falou de 2 filhos que tinham morrido. Os 2 filhos que ela tinha muita proximidade. E ela disse assim, eu não admito que Deus tenha feito isso comigo. E aí eu não perco a oportunidade quando eu posso. Né? Eu disse, nossa, que coisa boa, né? Você está achando que pode admitir ou não admitir o que Deus faz?
como alguém que admite se o funcionário faz ou não faz. Ou seja, você está se colocando acima de Deus. E ela levou um susto, porque ela nunca tinha parado para pensar que aquela situação constrangedora que ela estava vivendo ia denunciar o quão arrogante aquela mulher era de se colocar acima do próprio Deus. Então, as emoções, elas são um ótimo instrumento para que a gente reconheça essas limitações pessoais. E em relação ao medo, eu também queria trazer um elemento importante para vocês pensarem. Depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar em uma ou outra, mas eu queria trazer um panorama geral para que vocês entendam esse raciocínio do quanto as emoções, elas são instrumentos para nós olharmos para dentro. No medo, nós separamos em 2 grupos. Claro que isso não é uma definição geral. Quando vocês vão estudar o medo, vocês vão ver que existem várias definições, várias classificações dos medos imaginários, os medos assim, medos condicionados, medos fantásticos, tal. Tem vários tipos de medo. Mas uma forma legal de nós separarmos o medo como instrumento para o nosso autodescobrimento é percebermos que existe um medo que está ligado à sobrevivência do ser. Por exemplo, esse teto, o prédio começa a ruir. Tem que ficar com medo ou não? Louco, a pessoa vai dizer, imagina, estamos num centro espírita, Deus não vai fazer essa cretinice com a gente. Nós vamos orar e vamos terminar a atividade no horário certo e só vamos sair daqui depois da oração. Essa pessoa está louca, ensandecida, porque na hora que o prédio começa a ruir, não interessa quem que é o palestrante, quem que é amigo, às vezes a gente esquece até do filho. Aí a mulher está lá e fala, cadê meu filho? Cadê meu filho? Porque na hora do medo, nem lembra direito do filho. Isso é um medo ligado à sobrevivência do ser. Mas existe um rol de outros medos que estão ligados à sobrevivência egóica. Por exemplo, fazer uma oração à frente de um grande público. A grande maioria das pessoas se constrange de fazer uma oração, de fazer uma palestra, de fazer algum tipo de exposição. E nós temos medo disso. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer palestra. Tinha 12 para 13 anos. Escrevi tudo no papel almaço, naquela época tinha papel almaço. Vermelho, amarelinho, rosa, azul, todas as cores. Isso aqui é para lembrar disso, lembrar daquilo. E um monte de páginas de papel almaço. Só que eu nunca tinha vindo à frente para saber o que era estar à frente de um público. Eu sempre fiquei sentado assistindo as palestras. Quando eu vim à frente, que eu coloquei meu papelzinho almaço e olhei para todas as pessoas me olhando em silêncio ao mesmo tempo, deu uma descompensação em alguma coisa dentro de mim. A palestra já estava cronometrada para 45 minutos. Eu já tinha feito ela várias vezes, porque a gente tem essa técnica de fazer na frente do espelho, para ir vendo como que a gente se sai. E eu comecei a vomitar. Em menos de 15 minutos eu terminei a palestra. Suado, desesperado, não enxergava nada com nada. Fui sentado, não sabia aonde que eu estava, nem qual era o meu nome. Eu sei que a mulher ficou falando os restos dos outros 30 minutos, eu nem sei o que ela falou. Na segunda vez, eu falei, bom, eu já sei como que é. Agora eu vou me preparar melhor, eu sei que eu tenho que falar com mais calma e tudo. Peguei lá, organizei toda a palestra e fui. Só que quando eu estava indo para o centro espírita, a primeira vez eu era ingênuo, não sabia o que eu ia encontrar. Na segunda vez eu já sabia o que eu ia encontrar. Então no caminho eu já comecei a suar, me desesperar, de diarreia, ânsia de vômito, uma coisa louca, porque eu já sabia o que ia acontecer. A sensação de medo parece de alguém que está indo para o esquadrão de fuzilamento, que é o último momento da vida, 3 dias sem dormir, o coração acelera, não consegue pensar no que vai falar, um desespero. Mas a gente está correndo risco de vida? Não corre risco de vida. No centro espírita não corre risco de vida. Você acha que não olha embaixo das cadeiras, ver se não tem pedra? O que faz naquela salinha? Eu já cheguei, já fui olhar tudo bem certinho. Mas... não corre risco de vida. Mas o ego, sim, corre risco de vida. Porque se eu não falar bem feito, o que as pessoas vão dizer? O que elas vão pensar a meu respeito? Se na hora do Pai Nosso eu gaguejar e errar, e não conseguir terminar o Pai Nosso, e aí nunca consegue, porque já fica naquele nervosismo, aí que não consegue, o que as pessoas vão dizer? Isso aí é o ego que está preocupado. E o ego vive a sensação de correr risco de vida. Porque as pessoas vão descobrir, não é o que elas vão pensar, né? Elas vão constatar que eu não sou aquela pessoa que eu mostrava que eu era. Porque é muito fácil ficar sentado, Marlon lá, irmão, Marlon,
palestrante mais ou menos, né? Porque falou isso, falou aquilo, falou aquele outro. Aí a gente tem um monte de crítica. Vem o outro palestrante, mas eu também, aquele lá, não sei o quê. Aí dá a sensação de que eu sei tudo, sou maravilhoso. Daí se eu for e ocupar este lugar de exposição, as pessoas vão descobrir que eu não sou essa pessoa que eu mostro, que eu não sou tão maravilhoso quanto eu digo, que eu não sou tão espetacular. Porque o lugar da crítica ele é muito confortável, né? A gente fica num lugar criticando todo mundo e fica com a sensação de que nós somos melhores do que todos esses que nós criticamos. Na hora de pedir desculpa para um ente querido, o coração acelera, eu me programei, eu vou falar para a Eliane, eu vou pedir desculpa, aí a gente vai, daí a Eliane fala um negócio, eu já desvio e não consigo falar, na semana que vem eu juro que eu vou falar e eu tento falar e chegar na hora e não consigo, e a coisa vai desandando, desandando, parece que se eu falar ela vai tirar uma arma e vai me matar. Mas essa é a sensação de morte do ego, porque para pedir desculpas, eu vou ter que assumir que eu errei. E aí aquele ego que se projetava tão maravilhoso vai por água abaixo. Então, todos os medos que em geral não estão relacionados à sobrevivência do ser, eles delatam o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, a nossa preocupação com a aparência. E veja que coisa triste quando nós falamos do medo, porque nós colocamos acima da possibilidade de servir ao Cristo os nossos próprios interesses. Pelo medo do que as pessoas vão pensar a meu respeito, eu não assumo uma tarefa. Então, Jesus me concede uma oportunidade de servir, e mais do que essa oportunidade, o que importa é a minha imagem. Ou em relação aos nossos entes queridos, mais do que os nossos melhores sentimentos, o que importa é a imagem. A gente tem dificuldade de dizer para as pessoas o quanto a gente as ama. Se for de homem para homem, então Deus o livre, que vai dizer que é gay, que não sei o quê, que é frágil, que qualquer coisa assim. Um filho pedir desculpas a um pai, ou um pai pedir desculpas ao filho, pior ainda. E então nós deixamos de oferecer os nossos melhores sentimentos. Nós deixamos de estreitar as nossas relações, de falar o quanto as pessoas são importantes na nossa vida por questões egóicas. Olha o tamanho desse ego. É mais importante a imagem que eu construo do que as relações que eu estabeleço. Quando foi a última vez que vocês falaram para as pessoas à sua volta o quanto as amavam? O quanto, quando não estiverem presentes, elas vão fazer falta? Ou alguém que a gente conversa, que tem mais intimidade, o quanto aquela pessoa é importante para nós, a gente vai deixando. Na verdade, a gente não está deixando porque esquece, a gente está deixando porque o ego está tão preocupado com a imagem, com este lugar especial, que não consegue abrir mão deste privilégio para estabelecer relações verdadeiras e autênticas. Então vocês conseguem perceber o quanto as nossas emoções, elas falam a respeito de quem nós somos? Mas se eu não tiver a disponibilidade de me conhecer, eu não consigo enxergar também nas emoções o caminho para o encontro comigo mesmo. E se nós tivermos essa abertura, se nós conseguirmos abrir mão da ideia que nós temos a nosso próprio respeito, até o cruzamento na rua, aonde eu vou andar e o carro sinaliza com a buzina e eu fico com raiva, ele pode servir para eu me conhecer e dizer: ah, Marlon, não aceita que ninguém chame a atenção, inclusive quando você está errado. E aí eu percebo quão egocêntrico eu sou. E aí eu dou uma segurada nisso. O que eu queria também falar para vocês da implicação do autodescobrimento é porque na medida que eu reconheço, eu não preciso fazer muita coisa. Veja, quando alguém me chama para fazer oração no centro espírita e eu digo que não vou, lá no centro espírita o pessoal colocava bala na boca. Com bala na boca. Aí teve um dia que eu disse assim: mas pode vir com bala na boca mesmo, não tem problema, segura embaixo da língua e faz oração com a bala na boca. Nunca mais tem problema da bala na boca. Porque tu vinha com bala na boca. Mas porque o medo de se expor. E aí na medida em que eu reconheço que não tem nada a ver a bala na boca, e que o que tem a ver é o meu egocentrismo, isso me impulsiona novas atitudes. Porque agora fica ridículo, eu não tenho mais para onde correr. Tem outros que vão dizer assim: eu tenho raiva dessa gente.
Ai, mas é que é uma tarefa muito nobre para que eu possa assumir, né? Como se a pessoa fosse a mais humilde do mundo e ela não pode assumir tarefa tão nobre. Mentira, das descaradas. Das descaradas, porque se ela acreditasse que a tarefa era nobre, ela ia